E aí pessoal, beleza? Passando aqui só para trazer um pouquinho do panorama da redação da UFGD para vocês, como prometido. Só que eu demorei um pouquinho, né? Porque tá meio tumultuado, a gente tem umas atividades aqui na escola, como por exemplo o torneio de robótica que vai acontecer nesse sábado. E fora as feiras que a gente estava participando, mas enfim, não é justificativa, né? Então bora lá passar um pouquinho do panorama para vocês em relação à redação da UFGD. Só para lembrar o seguinte, eu vou tentar pôr alguns cards aqui em cima de coisas que, por exemplo, está previsto no edital, né? E vou trazer alguns modelos para vocês, algum modelo de redação que eu consegui pelo canal do YouTube do Colégio Évora, se não me engano. Deixar aqui o crédito para eles, tá? Que é um dos poucos recursos que eu vejo que tem uma redação disponível, beleza? Então vamos lá. A primeira característica que eu deixo aqui para vocês é que a UFGD ela é dividida em 4 competências, beleza? Diferentemente do Enem e do vestibular da UFMS e da UEMS, a prova de redação da UFGD ela é dividida em 4 competências, sendo que é de 0 a 10, né? Cada competência vai valer 2,5. Vou deixar até a tabelinha para vocês, o link do edital com todos os arquivos que tem lá sobre correção de redação. Mas enfim, nós temos aqui basicamente 4 competências, e a primeira ela vai trabalhar a questão da escrita correta, vamos dizer assim, é o domínio da modalidade escrita, beleza? Essa é a primeira competência. A segunda competência ela vai trabalhar a questão da argumentação, ok? Questão da argumentação, competência 2. Ela é similar ao que é a competência 3 do Enem, ok? Então, competência 2, argumentação. Competência 1, a questão de grafia, acentuação, concordâncias e assim por diante, né? A competência 3, ela vai avaliar se o texto está nas características de um dissertativo argumentativo. Esse é o primeiro ponto. Ela se assemelha ao que é a competência 2 do Enem, tá? Competência 4, ela vai basicamente trabalhar com conectivos, né? Quando ele fala assim, conhecimento de recursos coesivos para a construção da redação, ele fala sobre essa questão da coesão referencial e sequencial, ou seja, você estabelecer sequências lógicas entre os parágrafos, entre os períodos, e principalmente uma coesão de referência, você buscar outras referências, beleza? Palavrinhas que estabeleçam essa ligação com a referência, que você faz lá no segundo parágrafo, beleza? Mas a gente vai chegar lá. Perfeito. Sabendo então essas 4 competências, novamente, você quer dar uma olhadinha no quadro de pontuação? Vai no link do edital que eu deixei aqui para vocês. Sabendo disso, então, nós vamos agora para algumas características do texto dissertativo da UFGD. A primeira característica que eu vejo aqui, estou separando um arquivo aqui, ele não é tão diferente da construção normalmente do Enem. Eu, particularmente, não é uma regra, mas eu, particularmente, gosto de trabalhar com 3 divisões. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com 3 divisões. Você pode trabalhar com mais divisões? Lógico, cada um faz da sua maneira. Mas eu acredito que seja importante, a primeira parte, você fazer ou uma citação por afirmação, como o exemplo que eu vou deixar aí, ou uma citação no que tange, vamos dizer assim, uma citação literária. Os alunos aqui do SESI, eu deixo uma indicação sempre por uma citação literária, ok? Então, a primeira parte, citação literária, e aí você faz uma ligação com o que está acontecendo no problema. Beleza? Por exemplo, a redação que eu estou deixando aí, ele faz por afirmação. O primeiro período ele faz por afirmação. Então você pode dar uma olhadinha aí. Depois, quando ele fala assim, tal gênero ganha relevância na medida em que entra, ele já está trazendo uma contextualização que ele dividiu em 2 períodos.
Pode ver que ele fez 4 divisões. De novo, eu prefiro 3. Organização minha. Quer fazer 4? Não tem problema. Desde que tenha 3 grandes eixos. Uma citação ou uma afirmação do problema, da situação problema. 2, contextualização. E o 3 eu chamo de motivos, mas é basicamente a tese do porquê acontece isso. Ok? Pode perceber que ele coloca assim torna-se necessário a análise crítica dessa realidade, tanto dos seus pontos positivos quanto dos seus desafios. Isso é a primeira parte que ele vai discursar já lá no segundo parágrafo, tá? Então, o segundo parágrafo, e aí entra as características que eu vejo da redação da UFGD, ela segue o primeiro parágrafo com os mesmos passos tanto da UEMS quanto do Enem, ela segue os mesmos passos, e já no segundo parágrafo eu vejo que é uma construção um pouco mais diferenciada, beleza? Um pouco mais diferenciada no seguinte aspecto. O que é perceptível em algumas redações que eu tive acesso, que eu fui dando uma olhada, novamente, algumas poucas redações que tiveram notas boas, notas não máximas, mas entre 8,5 a 9,5, beleza? Partindo desse contexto, o segundo parágrafo ele é separado primeiro, novamente, reafirmar o que ele foi afirmado lá na tese, mesma construção que nós fazemos. Então, como ele fala, primeiramente é importante destacar a articulação das instituições, sobretudo da escola, na promoção de valores sociais, basicamente aquilo que ele já falou, tá? E aí ele traz, dentro deste parágrafo, 2 argumentos, tá? Um argumento, vamos dizer assim, pautado, um argumento de autoridade ou um argumento, você pode colocar um argumento de autoridade, um argumento histórico, mas você tem que permear com um dos argumentos aí. Neste caso aqui, ele usou a questão da lei, né? Enfim, ele usa a lei e depois ele usa um argumento de autoridade, segundo o pedagogo. Ele coloca o nome que está um pouquinho dificilzinho de dar uma olhada, mas pode perceber que ele deixa 2 marcas, a primeira uma autoria, a segunda e a terceira 2 argumentos, e por último ele finaliza com uma espécie de retomada daquilo que os argumentos estão postando, beleza? Isso é o segundo parágrafo, ou seja, qual a característica do segundo parágrafo? Autoria, 2 argumentos, autoria, ok? Já o terceiro é uma característica única da UFGD. Ele quer que você trabalhe no terceiro estabelecer uma relação de contra-argumento, beleza? Como assim uma relação de contra-argumento? Uma relação em que você fala o que está acontecendo numa primeira frase, depois você coloca um ideal e você explica o porquê esse ideal não ocorre. O exemplo que eu peguei aqui, Além disso, muito acredita-se que o direito e justiça social e dignidade humana já estão consolidadas e são plenamente respeitadas na sociedade. Ideal, beleza? Olha lá, colocou um ponto. No entanto, observa-se uma realidade que vai de encontro com esse pensamento falacioso. Olha lá, contra-argumento. Colocou um ideal, vem com um contra-argumento e ele vai justificar porque é falacioso durante todo esse parágrafo, tá? E aí você pode trazer outras referências? Pode trazer essas outras referências, beleza? Mas não esqueça, o terceiro parágrafo, ele basicamente é ligado por um ideal e você vai desmentir esse ideal, ou trazer o porquê que esse ideal não ocorre, tá? Então, isso se chama contra-argumento. E ele vai se manter diante desses parágrafos dessa maneira. Beleza, qual que é a divisão? Novamente,
Eu trabalho com 3 divisões, alguns trabalham com 4. É a critério de cada um, beleza? E para arrematar o danado do último parágrafo, olha lá, o último parágrafo é totalmente diferente, beleza? Como assim totalmente diferente? Lá no Enem, o último parágrafo é considerado para a competência 5, que é a resolução de problemas. Basicamente, tanto o FGD quanto o EMS e o FMS, eles não trabalham com uma solução, tá? Então, o último parágrafo é basicamente reafirmar aquilo que você já colocou, dando ênfase. Então, para você ter uma ideia, as marcações são as mesmas, os conectivos são os mesmos, como por exemplo o portanto. O portanto, você vai repetir ele, beleza? Você pode manter ele na sua redação da UFGD, da UEMS e da UFMS, porque ele é um marcador de conclusão, tranquilo? E daí você pode colocar lá, o texto que ele colocou: evidencia-se a relevância da socialização tanto para a democracia quanto para a cidadania. De novo, retoma a temática e reenfatiza todos os argumentos que você colocou de maneira sucinta, tá? Que é uma espécie de retomada. O último parágrafo, se você pegar e ler aí, sempre vai ser uma espécie de retomada, beleza? Bom, estou tentando deixar o vídeo um pouco mais curto, um pouco mais rápido, mas enfim, deixamos aí então. E dúvidas, qualquer dúvida, pode mandar aí na caixinha que eu vou tentar responder o mais rápido para vocês, beleza? Até domingo. Fechou? Até mais.